Você já teve aulas de conversação, mas parece que nada mudou? Na hora de você falar, você trava? E às vezes até pior, você até entende o professor falando, mas na hora que você precisa se expressar, você não consegue. Se isso já aconteceu com você ou ainda acontece, não se preocupe, porque normalmente o problema não é você, e sim o formato com que a aula de conversação é estruturada. Eu vou te ensinar nesse vídeo como é uma boa aula de conversação, como você também pode ter essa noção e preparar uma boa aula de conversação, e como você pode aplicar isso na sua vida para destravar de verdade. Vamos começar o vídeo entendendo o problema das aulas de conversação comuns, ok? Depois eu vou te mostrar como funciona uma boa aula de conversação e tudo isso em 3 passos simples, tá? Nós vamos entender os 3 problemas e depois os 3 pontos que vão destravar a sua fala em inglês. Qual que é o primeiro problema? É a conversação sem preparação, principalmente para alunos que são iniciantes. Para alunos iniciantes, participar de uma conversação sem preparação é o que causa muito trauma, normalmente, e deixa o aluno travado, né? O aluno trava, fica inseguro e repete sempre as mesmas frases, isso se conseguir utilizar algumas frases, ou não consegue falar nada. E isso acontece quando você joga o aluno na conversa sem vocabulário, sem estrutura e também sem o tema e sem as perguntas com antecedência. Então o aluno chega sem saber como se comunicar em inglês, porque ele é iniciante, ele chega numa conversa sem preparação e aquilo, em vez de ser uma experiência positiva, é uma experiência negativa. É interessante entender que é necessário input, o consumo da língua, para você conseguir improvisar. Você precisa consumir a língua, entender as estruturas, certo? As estruturas da língua de uma maneira inconsciente, porque você consumiu muito dela, para que aí você consiga utilizar como output a utilização da língua, a produção da língua, e falar e utilizar ela de uma forma prática. Então, muitas vezes, um aluno iniciante ele não tem um consumo da língua prévio para que ele consiga utilizar ela de uma maneira automática. Então, é necessário um treino prévio se o aluno for iniciante. A gente vai entender isso também numa boa aula de conversação. Mas, normalmente, esse é um primeiro problema. Se você já participou de alguma aula de conversação, que você era iniciante, e aí simplesmente te jogaram num grupo com um monte de gente, e você estava tentando falar, você não sabia, ou com um único professor também, mas ele não te deu nada prévio para que você conseguisse entender pelo menos as perguntas com antecedência, pelo menos os temas com antecedência, para que você conseguisse se preparar para a aula, você se sentiu pressionado. Muitos alunos chegam para mim com traumas de algumas escolas de inglês, de alguns métodos específicos em que existe uma pressão para que o aluno fale inglês logo desde o início, mas sem nenhuma base, sem nenhum apoio para que ele faça isso. Muitas vezes o que era para ser uma experiência boa é uma experiência negativa também. O segundo problema, além dessa conversação sem preparação, principalmente para iniciantes, é o foco excessivo em pequenos erros de gramática, em microcorreções. Então, você tem uma interrupção constante, e isso é ruim, certo? O aluno está falando, aí ele fala, I have, aí, não, é have, e aí depois, não, é assim, não é assim. E isso trava o pensamento do aluno, e cada vez que essa microcorreção é feita, mais o aluno vai ficando nervoso, mais ele vai tendo medo de falar, e isso vai ficando até o momento em que o aluno trava. Porque essas microcorreções vão jogando a atenção para o próprio inglês, para si mesmo. E isso é a pior coisa que você pode fazer, porque quando a sua atenção está voltada para si mesmo, você não está pensando em como expressar suas ideias e seus pensamentos da melhor forma para que a pessoa que está ouvindo entenda. Quando a sua atenção está voltada para si mesmo, você tem vários pensamentos que ficam ocupando a sua mente, que é, será que eu estou falando errado? O professor me corrigiu nisso? Será que é a minha pronúncia? Será que é o meu sotaque? Será que essa palavra é aqui? E tudo isso vai ocupando o espaço da sua mente que deveria estar sendo ocupado pensando na própria estrutura e na própria frase. Então, você trava, porque tem muito mais pensamento sobre outras coisas, sobre si mesmo, do que como se expressar da melhor forma e fazer o outro entender. Então, o aluno sente vergonha, perde o ritmo e evita arriscar. Então, esse foco excessivo em pequenos erros de gramática também é um problema muito comum em algumas aulas de conversação. Se você está numa aula de conversação onde você se sente interrompido constantemente, com que alguém trava o pensamento, você sente vergonha, você perde o ritmo, você evita arriscar, não é uma aula de conversação interessante para você participar. É aquela ideia, você tem uma experiência negativa em vez de você ter uma experiência positiva.
O terceiro ponto, o terceiro problema é você não ter um tema. Ou seja, você é jogado, né? Jogado na turma, ou naquele formato em específico, pode não ser uma turma, pode ser no individual, sem saber o que fazer. Então você não tem uma função comunicativa, não tem evolução, você não sabe quais são as perguntas que vão ser utilizadas, você não sabe os temas, você não sabe o porquê que aquilo é daquele jeito, você não sabe a estrutura. Então as coisas não fazem sentido, você se sente perdido. São normalmente ou conversas aleatórias ou diálogos prontos e genéricos. Essa ideia de um diálogo pronto e genérico é um diálogo que já é estruturado com informações que são de uma outra pessoa. Às vezes é uma pessoa que está lá, você vai ser a pessoa A desse diálogo e essa outra pessoa vai ser a pessoa B. E vocês vão ler as frases que já estão prontas aqui. Não é exatamente o que se pensa de uma aula de conversação, porque o bom de uma aula de conversação é quando a informação que tem ali, ela é sua, porque você está treinando para uma conversa real. Nesse caso, um aluno só responde, ele nunca constrói frases reais de verdade que ele conseguiria utilizar de forma prática no mundo real. Então esse é o terceiro problema também. São 3 problemas das aulas de conversação. Ou sem preparação para iniciante, ou até mesmo já com tudo pronto e muito genérico, e você não consegue pensar como você conseguiria utilizar aquilo no mundo real. Não é uma conversa, você só está lendo coisas realmente, porque as respostas nem são suas, então não é nem como se você estivesse preparando algo e aprendendo com isso até o ponto que você consegue falar de forma automática. Normalmente é sem tema, sem função, sem evolução, ou foco excessivo em pequenos erros de gramática também. Mas como que funciona uma boa aula de conversação? A gente vai dar uma olhada agora em como funciona uma boa aula de conversação, mas antes, curte o vídeo, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho que tem do lado do botão de se inscrever, assim você recebe as notificações do canal sempre que eu posto um vídeo novo, ok? Bora voltar pro vídeo. Agora eu vou te ensinar como que funciona uma boa aula de conversação. Uma boa aula de conversação tem 3 pontos. O primeiro ponto, a conversação começa antes da conversa. O que isso quer dizer? O aluno ele se prepara antes com vocabulário, com frases e com estruturas direcionadas. Se ele for iniciante. E é isso que eu faço com os alunos do MAF. Eu separo com uma semana de antecedência, né? Uma semana antes, eu mando para o grupo da turma as perguntas e os temas que vão ser utilizados. Temas relacionados ao trabalho, vida cotidiana. E eles sabem, eles já chegam preparados, eles sabem também que tem essa preparação minha prévia, e eu deixo eles entenderem também que tudo aquilo que está sendo utilizado nas aulas de conversação vão ajudar muito eles nos objetivos que eles têm. Então ele já entra na aula já com as ferramentas para se expressar. E isso é muito bom. Para os alunos iniciantes é muito, muito excelente, porque eles conseguem participar de uma aula de conversação desde o início, sem se sentir pressionados, porque eles já sabem o tema e eles já prepararam as respostas com antecedência, mas as respostas são deles. Então tudo ali é pessoal. Isso é muito, muito legal. Então, por exemplo, o tema da semana é falar sobre a rotina, vamos supor. Antes da aula, ele vai estudar expressões como I usually wake up at, I take the bus to work, I start work at. E durante a aula, ele utiliza essas estruturas em contextos variados e com naturalidade. Então é interessante também de você pensar em como você pode ter uma boa aula de conversação se você consegue praticar sozinho, vamos supor, ou com alguma outra pessoa, de você ter uma preparação antes, principalmente se você for iniciante. Se você for de um nível intermediário, você pode tentar improvisar, mas é interessante também que você, como nível intermediário, você veja mais expressões e mais vocabulário, mais estruturas avançadas para você começar a utilizar além das que você já usa na improvisação. Então é interessante também essa preparação, porque você consegue começar a adicionar novas estruturas. E com o tempo você vai tornando elas comuns. Assim você consegue evoluir de um nível intermediário para um nível avançado. Eu também faço isso com os meus alunos de nível intermediário. O segundo ponto, além da preparação, é um feedback estratégico. Então não é só corrigir ou microcorreção, mas é o objetivo de elevar mesmo o nível da fala do aluno. Então, se você tem um nível iniciante, como que você pode entender como passar para o nível para intermediário, para o nível intermediário? É a ideia da evolução dentro da própria língua. E a correção, ela vem com uma reformulação real e aplicável da frase. Não é assim, tipo,
você está errado. Não é esse o ponto que tem que ser passado. A ideia é, dessa forma, é melhor. E isso é muito melhor até para o próprio aluno. Porque tem frases até mesmo que, enquanto alguns professores usariam alguma abordagem, por exemplo, desse jeito é errado, o jeito certo é assim. E você cria sempre, tem o errado e tem o certo. Mas muitas vezes, na prática, até mesmo aquela frase, ela seria compreendida por um gringo. Por exemplo, a frase que eu coloquei aqui, I know like coffee. Supondo que você fale isso para um gringo, o gringo vai entender que você está falando que você não gosta de café. Mas tem uma forma melhor de falar isso, que é uma forma mais aproximada do inglês correto, que é I don't like coffee. Então, dá para dar uma forma de falar, olha, tem uma forma melhor de falar isso que é usando o don't em vez do no. Então você pode fazer isso para várias frases, tipo I don't like coffee, que nem você tinha falado antes, né? I don't work at night, eu não trabalho de noite, a gente pode usar o don't aqui também. I don't like coffee. Ou, por exemplo, I'm not really into coffee, que é uma expressão bem legal também a mais, que você pode utilizar para falar que você não tá muito afim, né, de café, você não é into coffee. E você vai acrescentando essas coisas. Então é um feedback estratégico que expande a possibilidade de utilizações daquela frase. Você torna o inglês mais natural, mais fluente, mais verdadeiro também. E eu tiro as dúvidas dos alunos de pronúncia, de expressões, de vocabulário durante a aula, e no final dela também, porque o que acontece no MAF, só para vocês entenderem, né, é que as aulas acontecem com a conversação em dupla e eu vou indo de sala em sala tirando as dúvidas dos alunos, na dupla. E os alunos são separados por nível, então uma dupla é sempre de um mesmo nível, as dúvidas são muito parecidas também dos dois alunos que estão na dupla treinando. Um terceiro ponto também que é importante numa boa aula de conversação é o aluno já falar desde o primeiro dia. Como que isso é possível? Porque ele já sabe o tema e as perguntas uma semana antes. Então ele pode se preparar. Ele se prepara e ele chega na aula com as respostas. Mas são as respostas dele. É as respostas que o próprio aluno preparou. E isso ajuda ele a pensar em inglês, porque ele está preparando as respostas. Isso ajuda ele a entender e conhecer novas palavras, um vocabulário novo, novas expressões. E também, quando ele chega na aula, ele pratica tudo aquilo que ele treinou. Então ele coloca na prática todas aquelas novas expressões que ele estava aprendendo enquanto ele estava montando as respostas. Isso é bem, bem legal. E você consegue perceber, semana a semana, esse progresso. Principalmente porque, por exemplo, dentro do MAF, né, nós temos aulas de conteúdo. E eu recomendo que você aprenda conteúdos novos em inglês toda semana, todos os dias. Com esse conteúdo, ele vai aprendendo mais o inglês em si, a língua em si. E ele consegue utilizar esse inglês que ele está aprendendo nas aulas de conversação. Então você sabe que você está o tempo todo aprendendo estruturas novas e o tempo todo utilizando essas estruturas novas na prática, nas aulas de conversação. E você tem essa intenção, essa progressão. É por isso que os alunos do MAF eles evoluem tão rápido na comunicação e na conversação. Porque é tudo voltado para a prática da fala comunicativa. Eu recomendo que você faça isso também. Agora que você entendeu também os 3 problemas das aulas de conversação comuns e também como funciona uma boa aula de conversação, eu quero te mostrar o mais importante de tudo. O mais importante de tudo, na minha experiência, é que você, aplicando esses pontos, você consegue ver que você está falando inglês de verdade. E é isso que eu vejo nos alunos do MAF, do Método Acelerador da Fluência, na minha experiência. É que eles sentem segurança porque eles têm a estrutura. Certo? Qual é a estrutura? Eles já aprenderam muito do conteúdo nas aulas de conteúdo, que é o que eu recomendo para você fazer também, continuar aprendendo cada vez mais estruturas e expressões em inglês, mas eles também já treinaram antes da aula, então eles chegam confiantes. Mas eles também sentem confiança, não só porque eles já treinaram antes, mas porque eles têm progresso real, porque eles veem na prática aquilo sendo utilizado. Então eles veem o conteúdo que eles aprenderam sendo utilizado em um contexto real e tudo aquilo que eles treinaram com antecedência tendo um motivo para a utilização dele. Eles veem que aquilo faz sentido, né? Essa é a ideia. Ele sente motivação porque ele percebe que o inglês finalmente faz sentido. Não é só mais um monte de regras. Eu estou utilizando esse monte de regras ou coisas que não têm aplicação. Eu estou aprendendo o que é sujeito, o que é verbo, o que é objeto, e a terceira pessoa do singular. Não, eu estou vendo que aquilo que eu estou aprendendo serve para explicar um pensamento,
serve para explicar uma ideia, serve para mostrar o que está dentro da minha mente e a pessoa está conseguindo me entender. E esse é o ponto principal. Então, nessa ideia de aplicação desses pontos aqui que eu passei para você, você não precisa mais ter medo de inglês, você só precisa ter um método certo para guiar você para que você tenha a melhor prática de conversação possível. Você pode aplicar tudo isso que você aprendeu nesse vídeo, ou você pode também entrar nas turmas do MAF, do Método Acelerador da Fluência, que eu vou deixar a descrição aqui, e você pode até conversar comigo, tirando as dúvidas, tá? Mas você pode aplicar também sozinho tudo que você viu e estudar inglês, aprendendo e treinando com a técnica 2x1, tá? Tem um vídeo aqui no canal só explicando como treinar a conversação sozinho. O nome é Técnica 2x1, técnica para aprender a conversação sozinho. Você pode assistir esse vídeo e aplicar tudo que você aprendeu com essa técnica, ou até mesmo entrando no MAF, nas turmas de conversação que nós temos. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários também e assiste o vídeo que está aparecendo na tela neste exato momento. Vejo você no próximo vídeo.